Bom dia, pessoal. Vamos fazer a resolução aqui do nosso caso clínico, certo? E como eu tinha dito, né, anteriormente, para aqueles que nunca viram, nunca, né, se deram aí de frente com um caso clínico, ele nada mais é do que um método que nós utilizamos, né, para aprendizado, muito utilizado em graduação, pós-graduação. Estou trazendo assim a novidade para vocês, né, dentro do curso técnico, mas não é nenhum bicho de sete cabeças. Consiste em um caso que é apresentado, né, dentro desse caso, diversas situações que estão relacionadas com os assuntos que nós estamos dando, tá? E nesse caso a gente cria objetivos para o aprendizado, né? Para avaliar o que é que pode estar acontecendo, né? Destrinchar todas as situações que estão aqui descritas, e isso reforça o aprendizado, reforça o nosso entendimento. Como eu tinha falado, apesar de vocês não terem a competência de dar diagnóstico, de traçar plano de tratamento, mas esse caso eu coloquei um caso bem simples que está dentro da competência de vocês de pelo menos entender. Como eu falei, não tem a obrigação de saber, né? Vocês não têm a obrigação, vocês não vão utilizar isso na área profissional de vocês, na vida profissional, né? Realizar diagnóstico, plano de tratamento, isso é competência do cirurgião dentista, mas acredito que dentro de uma atividade é válido, né, para vocês aprenderem. Então vamos lá, primeira coisa a gente lê o caso clínico, então vamos ler juntos. Paciente sexo feminino compareceu ao consultório odontológico com queixa de dor intensa, pulsátil e espontânea na unidade 46. Ao exame clínico, constatou-se lesão de cárie profunda na unidade 46, lesão de cárie rasa na unidade 54, com permanente, que é o 14, no estágio 4 de Nola. O paciente já apresentava incisivos centrais superiores e inferiores permanentes, bem como os incisivos laterais superiores e inferiores, os primeiros molares superiores e inferiores permanentes e os outros dentes ainda eram descidos. Ao realizar uma radiografia periapical, detectou-se o que? Risólise na unidade 63 e o permanente, que é o 23, no estágio 3 de Nola. Ao realizar uma avaliação mais criteriosa, identificou restauração de amálgama na face lingual do dente antagonista, que é o 73. Além das observações citadas anteriormente, a paciente possuía duas coroas unidas na unidade, aqui na verdade é 8.3, a digitação saiu errado, não pode ser 8.2 porque a paciente já tinha todos os dentes incisivos centrais e laterais permanentes. Então aqui me perdoem, mas é 8.3, tá? Porém, no raio-x mostrava apenas uma raiz e um canal radicular. Então, segundo o caso clínico, correlacione as informações apresentadas abordando os aspectos mais pertinentes baseado nos assuntos dados em sala de aula. Então, uma dica que pode servir para vocês é, quando receberem um caso clínico, anotar no papel, digitar todos os tópicos, colocar em tópicos todas as informações que ele nos dá para a gente organizar as ideias. Então, primeiro ele fala o quê? Qual a primeira informação que ele nos dá? Que a paciente tinha na unidade 46 dor intensa, pulsátil e espontânea. Aqui eu acabo até dando o diagnóstico, apesar de eu perguntar aqui nos objetivos, mas eu acabo dando até no próprio caso clínico o diagnóstico, que é de lesão de cárie na unidade 46 e na unidade 54, porém com situações e tratamentos diferentes, tá? E assim sucessivamente. Ele fala também que a unidade 14 está no estágio 4 de Nola, que já tem todos os incisivos, centrais e laterais, permanentes. Isso tudo vocês podem ir anotando para organizar em tópicos e a gente conseguir resolver os objetivos. Então, vamos partir para os objetivos. O primeiro objetivo é avaliar a possível idade da paciente e por quê. Né? Então, eu tenho duas perguntas. Quero que vocês me digam qual a idade do paciente e por quê que eu posso chegar nessa conclusão de que a paciente tem X anos. Vamos lá. Então, a informação crucial que ele nos dá é dizer que todos os incisivos centrais e laterais são permanentes e os outros são descidos. Então, e fora que ele tem os primeiros molares, a paciente tem os primeiros molares também em boca. Ora, os primeiros molares, eles irrupcionam lá para cerca de 7 anos. Então, a paciente pode ter entre 7 anos. Como ela tem incisivos laterais superiores e inferiores, os laterais irrupcionam lá para 8, 9 anos. Então, a gente já pode aumentar um pouquinho mais essa idade.
Por que a paciente não pode ter 10, 11, 12 anos? Porque ela apresenta os caninos e não tem premolares ainda. Então, se ela apresenta caninos ainda de leite, né, descidos, e não tem premolares, a paciente não pode ter 10, 11, 12 anos, porque entre 10, 11 e 12 anos é quando começa a irrupção, né, dos caninos permanentes e o aparecimento também dos premolares. Então, a gente pode concluir que a idade da paciente está entre 8 e 9 anos, certo? E por quê? Acabei explicando, né? Aqui agora mesmo, que é por conta disso, porque ela ainda não apresenta caninos. Então, a resposta pode ser porque a paciente ainda não apresenta caninos permanentes e nem premolares. Porque se ela tivesse caninos presentes, permanentes, né, e premolares, a paciente teria 10, 11, 12 anos. Como ela só apresenta de permanente incisivos centrais e laterais e os primeiros molares, ela tem entre 8 e 9 anos. Essa é a resolução do primeiro objetivo. Segundo objetivo é o quê? Avaliar um possível diagnóstico, apesar de que eu já dei, né? E o que pode ser feito nas unidades que apresentam lesão de cárie. Acabo respondendo aqui. Então, o diagnóstico das unidades 46 e 54 é o que? É a lesão de cárie. E o que é que a gente pode fazer em cada uma delas? No 46, ela fala que é uma cárie bem profunda, né? A paciente tem queixa de dor intensa, pulsátil e espontânea. Bom, dor intensa, pulsátil e espontânea e cárie bem profunda, muito provavelmente está chegando na polpa. Se chega na polpa, há uma necessidade de realizar um tratamento endodôntico. Então, muito provavelmente, a unidade 46, o que deve ser feito é um tratamento de canal, porque as características que dá aqui, né, dor pulsátil, espontânea, cárie profunda, dor intensa, é muito característico de um dente que já está com a lesão da cárie no tecido pulpar. Se chega no tecido pulpar, não tem como ser apenas uma restauração, a gente precisa fazer um tratamento de canal. Então, muito provavelmente, tratamento endodôntico na unidade 46. E na unidade 54, né, que é o primeiro molar superior direito, a gente tem o quê? Uma lesão de cárie também, porém é rasa, e ele também nos dá uma informação que é importantíssima essa informação. Ele diz que a unidade 14, né, está no estágio 4 de nula. Então, por que isso é importante? A gente vai chegar lá. Então, na lesão de cárie da unidade 54, por ser rasa, o que é que nós podemos fazer? Ainda respondendo ao objetivo 2. Uma restauração. Apenas, como é uma lesão de cárie e a paciente não chega com queixa de dor, então, muito provavelmente, essa cárie não está profunda, não está em polpa. É uma cárie que está rasa, ela própria já fala aqui, no próprio caso. Então, o que pode ser feito? Uma restauração, né? Seja uma restauração de resina ou de amálgama, enfim. Agora, por que a informação do estágio 4 de nula do dente permanente, né, do 14, que é o dente que vai vir no lugar do 54, por que essa informação é importante? Porque vamos supor que essa cárie, ela tá tão profunda da unidade 54, tá tão extensa, que não só atingiu polpa, mas atingiu a furca do dente, ou seja, é um dente que é indicado para extração, não tem como salvar. O que é que essa informação do estágio 4 de nula do permanente vai nos trazer? Vamos lá, quando é que seria mais ou menos a idade que essa paciente iria perder a unidade 54? Lá para os 10, 11 anos, né? Porque quem vai vir no lugar do 54 é o 14, que é o primeiro premolar superior. E o primeiro premolar superior, ele erupciona entre 10, 11 anos, por aí. Se a paciente tem entre 8 e 9 anos, então tá longe ainda dela perder esse dente. Agora, se o 54 tiver com a cárie muito extensa, né, ao ponto de precisar extrair, de não dar para restaurar nem fazer canal, ia ter que fazer a extração, independente do estágio. Agora, né, do estágio de nula do permanente. Agora, o tratamento, né, seria diferenciado. Se o estágio de nula ainda está em 4 no permanente, ele está em que estágio? Ou ele está em que formação? 2/3 ainda da coroa formada. Ou seja,
está longe dele irrupcionar. Então, se a gente extrair o 54 e deixa o espaço aberto, sendo que ainda vai demorar de irrupcionar o primeiro premolar, porque ele está com 2/3 ainda da coroa formada e porque a paciente ainda tem 8, 9 anos e esse dente só irrupcionar com 10, 11 anos, o que é que vai acontecer? Vai acontecer do espaço fechar. Os dentes vizinhos, né, que é o 53 e o 55, ele tende a fechar esse espaço da extração que fez do 54. E o que ia acontecer? Muito provavelmente o primeiro premolar, que é o 14, ia ficar impactado, não ia achar mais espaço para irrupcionar. Então, o que seria ideal ser feito nesse caso? Seria ideal ser feito um tratamento ortodôntico com um aparelhozinho que se chama mantenedor de espaço. Nada mais é um aparelho que vai manter aquele espaço, vai impedir com que os dentes fechem o espaço e ele vai acabar mantendo, como o próprio nome já fala, mantenedor de espaço. Ele vai acabar mantendo espaço e quando o dente começar, né, a irrupcionar, tiver uma formação maior, tiver lá pro estágio 8, 9 de Nola, ele vai irrupcionar, a gente tira esse mantenedor, não vai precisar usar mais, porque o 14 já vai estar ali irrupcionando na sua posição normal. Então, essa é a função do mantenedor de espaço. Isso, gente, relembrando, se a unidade 54 tivesse uma extensão de cárie muito grande, ao ponto de não dar para fazer canal e nem fazer a restauração, né? Chegar ao ponto de precisar extrair esse dente. Por isso que a informação do estágio de Nola, ele é importante, porque vamos lá, vamos supor que esse dente está com a cárie extensa, né, o 54, bem grande, tem que extrair. Mas o estágio de Nola do 14 tivesse no estágio 8. O estágio 8, ele é o quê? 2/3 da raiz formada, ou seja, ele já está bem próximo da sua formação total. A gente não ia precisar colocar nenhum mantenedor, porque está muito próximo. Muito provavelmente o 54, ele já estaria até com um pouco de mobilidade, porque já estaria passando pelo processo da risólise. Então, a gente poderia extrair sem nenhum problema e não colocar nenhum tipo de aparelho, porque o dente, ele já está, o 14, ele já está irrupcionando, já está entrando aí em processo de erupção e não iria ter preocupação, não iria demorar anos para poder esse dente erupcionar, porque ele já está, né, no seu tempo mesmo de erupção. Então, por isso que a informação do estágio de Nola dos dentes permanentes, eles são muito importantes para a gente definir esse diagnóstico. Mas vamos lá. Então, a gente já resolveu o objetivo 1 e o objetivo 2. No objetivo 3, ele pergunta, né? Ele fala, identificar, baseado no estágio de Nola, em que nível de formação as unidades 14 e 23 estão. Então, nada mais é do que aquela tabelinha que a gente viu em aula, né? Que nada mais é do que decorar mesmo, né? Tem coisas que é para decorar. Então, aquela tabela, aquele estágio de Nola, é decorar. Então, só para a gente relembrar, estágio 1 nós temos o quê? Ausência de cripta. Estágio 2, presença de cripta. Estágio 3, 1/3 da coroa formada. Estágio 4, 2/3 da coroa formada. Estágio 5, coroa quase formada. Estágio 6, coroa completamente formada. Estágio 7 em diante diz respeito à raiz. Então, ele tem 1/3 da raiz formada. Estágio 8, 2/3 da raiz formada. Estágio 9, raiz quase formada, porém com ápice aberto. E o estágio 10, raiz completamente formada e ápice fechado. É o estágio final da formação do dente permanente. Então, nós temos aqui uma pergunta básica: em que estágio é que está, em que formação está o 14? Se ele fala que está em estágio 4 de Nola, então ele tem 2/3 da coroa formada. E o dente 23, se ele fala que está no estágio 3, ele tem o quê? 1/3 da coroa formada. Essa é a resposta. Objetivo 4, ele fala, avaliar o motivo provável da risólise da unidade 63, bem como possível resolução do caso que pode ser feito para a gente impedir o processo da risólise e citar outras causas dessa condição. Então, aqui a gente tem 3 coisas para identificar. Primeiro, qual é o motivo provável da risólise da unidade 63? Então, vamos voltar para o caso. Ele fala, ao realizar uma radiografia, detectou-se risólise, nada mais é do que a perda, né, a reabsorção da raiz, que é natural dos dentes descidos, mas pode ser também patológica. Então, detectou-se a risólise da unidade 63 e o permanente... pronto. Aí a outra informação importante é que ele fala que uma avaliação mais criteriosa identificou uma restauração de amálgama na face lingual
do dente antagonista ao 63, que é o quê? O 73. Então, já temos a resposta. O motivo provável do 63 estar passando por risólise precoce, porque ainda não é o momento, né, dele esfoliar, dele amolecer. Por que não é momento? Porque o permanente que vai vir no lugar desse, né, o 23 vai vir no lugar do 63, ainda está no estágio 3 de Nola. Então, não está próximo de erupcionar. E pela idade do paciente, a gente também pode deduzir isso, né? E o canino vem lá para que idade? Canino superior, lá para os 10, 11 anos por aí. Então, o paciente ainda não está próximo de perder esse dente. Logo, essa risólise é uma risólise patológica e não natural. Então, o motivo provável é o quê? A restauração de amálgama que tem no antagonista, que é o dente oposto ao 63, que é o 73, muito provavelmente essa restauração de amálgama está com excesso e está causando um trauma na raiz do 63 e por isso que ele está passando por esse processo de reabsorção da sua raiz, que nada mais é do que a risólise. Então, já respondemos aí a provável causa dessa risólise patológica. E ele pede para a gente citar outras causas dessa condição. Quais são as outras causas que pode causar risólise? Então, nada mais é do que aquilo que está lá na nossa aula, que vocês poderiam citar alguns ou poderiam citar todos. Temos aqui fatores locais, né? Dentes que receberam tratamento endodôntico, dentes com cárie profunda, dentes com abscesso, anadontia do dente permanente, desvio de erupção, e poderiam citar também os fatores sistêmicos, né? Que são aquelas síndromes, o querubismo, que é uma doença genética, a síndrome de Down, hipofosfatasia. Bom, poderia citar qualquer uma dessas causas, né, de risólise patológica. Então, resolvemos aqui o objetivo 4. E o último objetivo, ele fala identificar o que ocorre na unidade 8.3, tá? E citar outros tipos de anomalia existente. Então, ele fala aqui no 8.3, a paciente apresenta o que? No raio-x apresenta um dente com uma raiz e um canal radicular, mas clinicamente a gente consegue visualizar duas coroas unidas. Então, esse tipo de anomalia é o que? Quando a gente tem clinicamente duas coroas unidas, mas no raio-x apenas uma raiz e um canal radicular, a gente pode chegar em um diagnóstico de quê? De geminação. Então, a resposta ao que está acontecendo na unidade 8.3 é geminação. E outro tipo de anomalia que, né, pode existir. Aí vocês poderiam citar o que tem na aula. Existe a fusão, existe a taurodontia, existe a concrescência, dilaceração radicular, cúspide em garra, ponte de esmalte, pérola de esmalte, enfim. Era apenas citar isso tudo para a gente poder fixar melhor, né, o nosso entendimento. E aí pronto, com isso a gente consegue, resolver, né, todo o caso clínico e responder todos os objetivos que foram postos. E eu espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida pode me perguntar no individual que estarei à disposição, tá bom?